sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Jane Haddad, sou branca, cabelo mais ou menos hoje está liso, uso um óculos nesse momento com o arco preto, tô com uma camiseta rosa, tenho 60 anos, sou educadora com formação em psicanálise. E hoje eu vou começar a fazer uma reflexão sobre a saúde mental. O que é essa saúde mental que tanto a gente tem debatido na educação, essa questão de ser e estar no mundo, como que a gente lida com os nossos sofrimentos que são inerentes à vida. Pode passar, por favor? É um sofrimento em que a gente pensa que todos nós devemos nos espelhar nas nossas semelhanças e não nas diferenças. Exatamente o contrário. O que vai nos causando sofrimento? Muitas vezes é esperar que o outro seja como eu e não lidar com as diferenças naquela perspectiva ética do acolhimento, né? Quando eu me preparo para acolher o outro, seja nas suas diferenças, seja nas suas semelhanças, eu me proponho a caminhar lado a lado com o outro. Então, vamos pensar isso na escola. Quando um professor entra, quando um novo gestor, os alunos, coordenadores, a gente tem uma perspectiva de que nós vamos encontrar os nossos iguais, que pensem como a gente, e na verdade isso também é parte de um processo. Porém, quando eu tenho uma proposta ética de acolhimento, eu tenho uma responsabilidade do meu ambiente físico, psíquico, emocional. Então, assim, acolher as diferenças, independente de eu concordar ou não. Porém, qual que é a comum unidade da sua escola, da sua universidade, da sua sala de aula? É isso que a gente vai trabalhando e envolvendo cada um da equipe, cada um do seu trabalho, cognitivamente e emocionalmente. Isso requer de mim, que estou entrando na escola, ou já estou lá há muito tempo, ou estou recebendo uma turma nova, um gestor novo, uma atitude responsável e respeitosa, que vai na contramão da indiferença. Com aquele eu não falo porque ele é diferente de mim. Aquele ali é de um partido diferente, então eu corto, eu bloqueio, eu deleto. Aquele aluno não adianta eu falar com ele porque ele sempre tem um comportamento ruim. Então, é exatamente uma proposta que quebre essa indiferença frente à diversidade. Entender isso é ter um olhar muito mais amplo e demorado, que é diferente daquele olhar apressado que a gente olha e já julga ou já faz um juízo de valor. Um olhar mais demorado é um olhar que acolhe, né? Que tenta entender aquele sujeito ali na história dele, no processo de aprendizagem, nas limitações. É um olhar e uma escuta, primeiro, disponível, né? Eu estou disponível para o outro que vai falar, que vai contar uma história, que vai ler uma poesia, que vai fazer um cálculo matemático. É uma condição para que a gente se oriente individualmente, coletivamente, né? Onde que eu quero chegar, da onde que eu estou partindo, mas o trajeto é um caminho que a gente aprende. Interpretar diariamente aquilo que nós estamos sentindo. Então, os nossos afetos, eles são traduzidos num consenso como emoções, sentimentos, gatilhos, né? Então, assim, se eu sinto uma raiva que não cabe dentro de mim, o que o outro me despertou, né? Então, o que eu tenho que trabalhar comigo?
Qual que é a minha dificuldade em lidar com determinadas pessoas, com determinadas atitudes? Quais são as minhas emoções que eu preciso aprender a autorregular? Autorregular é de dentro para fora. Primeiro ponto, quando eu falo de um olhar e de uma escuta dentro de uma ética de acolhimento e responsabilidade, é começar ou aprender a dar nome para aquilo que eu estou sentindo. Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber o que as pessoas vão despertando na gente. Então, um professor que fala mais alto, um aluno que me desafia mais, o que ele me desperta, o que ele me faz, onde que eu estou na minha história, no mundo, na minha família, na minha escola, onde que eu estou com esses sentimentos que muitas vezes eu posso ter recalcado, que eu posso ter negado, ou que eu posso simplesmente ter uma posição reativa, né? Eu grito, eu bato, eu adoeço, eu tenho urticária. São todas as formas reativas de ser do nosso corpo que não consegue colocar em palavras aquilo que está sentindo. Bom, então vamos pensar isso dentro do mundo em transição. E por que eu falo de um mundo em transição? Porque a escola, ela é o micro dentro de um macro que é a sociedade. A escola, a família, os grupos de estudo, o trabalho são micro encontros dentro de um grande macro encontro que é aquilo que a gente recebe através das mídias, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente compartilha, e há um abalo na humanidade desde o século XX para cá. Vamos pensar no século XXI de uma forma mais rápida, principalmente pós-pandemia, né? Porque a gente teve que se readaptar tecnologicamente em 2 anos, aquilo que provavelmente nós levaríamos 10 anos. Então, houve um abalo de crenças, valores, discursos de ódio, exaltação da saúde mental como algo banalizado, né? No momento em que todo mundo passou a ser classificado ou diagnosticado com transtornos mentais, né? Então, se eu tenho lá uma ansiedade, eu tenho um transtorno X. Não. O sofrimento, a ansiedade, o medo, a alegria, a paz, tudo isso é consequência também dessa transição de mundo, aonde a gente passa de um mundo onde a gente tinha uma bula, né? A gente sabia como que eram os valores, as crenças muito parecidos, para um mundo de muita incerteza, de muita novidade e ao mesmo tempo de pouca presencialidade, principalmente dos adultos mediando crianças e adolescentes. Então, muitas vezes a escola se depara com crianças, adolescentes e jovens com comportamentos infantis, né? Coisas que foram passando desapercebido, talvez por uma família, pela escola, as escolas que antecederam, mas algo é importante da gente pensar. O que nós, enquanto educadores, sujeitos históricos, estamos tecendo nessa transição de mundo, né? O que eu faço e como eu faço para afetar as novas gerações frente ao conhecimento, frente à curiosidade, admiração de mundo, admiração de aprender, né? E principalmente frente aos modelos, às balizas que eram universais, né? Então, quando eu falava assim de amor, quase todo mundo que convivia comigo entendia a mesma coisa. Hoje, uma criança que cresce numa família onde ela apanha, o amor para ela muitas vezes é bater. Então, essa diversidade, inclusive de discursos, de linguagens,
tem que ser pensada dentro do ambiente que cada um de nós está. É um mundo que nos desafia, é um mundo que a gente vai ter que construir novas cartilhas de relacionamento, de saúde, de meio ambiente, de alimentação, de primeiros socorros, de tudo, né? De tecnologias, códigos tecnológicos, códigos éticos, tudo isso são coisas que a minha geração, a de vocês, a dos que estão chegando, está testemunhando no tempo presente. Por isso, esse sentimento de angústia compartilhado. Porque é como se a gente estivesse fazendo uma estrada que ainda a gente não tem um mapa. O que a gente tem é uma carta de navegação e um GPS ligado. Essa carta de navegação, ela vai nos dizendo por onde ir, mas ela não afirma com certeza que é por aqui. E esse GPS é a abertura frente a um erro de rota, eu posso recalcular minha rota. Então, ter essa disponibilidade para lidar com esse novo mundo é o convite que a gente faz aqui. Uma disponibilidade onde a gente vai aprender a falhar, onde a gente vai aprender que falhar não é fatal, né? Mas que falhar é um caminho que a gente vai construir fazendo. É um momento de muita reflexão nas instituições educacionais. Eu digo muito que é um momento da gente desacelerar, perceber que nós já enxergamos com um olhar atento esse novo mundo, mas ainda não compreendemos e, no entanto, não podemos já concluir. Que muitas vezes a gente está indo do ver para o concluir, pulando o tempo de compreender. E o convite que esse curso traz, que essa formação traz, é um passo atrás para que a gente possa compreender as diversidades de ser e estar no mundo atual e, frente a isso, nos debruçarmos em grupos de estudos, debate de leituras, produção de novas memórias. Eu acho que esse curso ele tem todo um exemplo de onde que essa semente foi jogada há 40 anos lá atrás, né? E como que ela vem sendo colhida hoje, em 2024. Segurança é exatamente esse passo de que eu vou enfrentar o medo, eu não vou temer, né? Mas eu vou com aquele medo que me é cuidadoso frente ao que eu não conheço. Bom, seguindo aqui, eu vou entendendo que esse momento vai dizer para a gente o seguinte. Bom, resumindo essa ideia, caminhamos no mundo em transição. Frente a esse mundo, estamos desenhando uma carta de navegação para transitar nele com o olhar lá na frente e no tempo presente, sem concluir nada, mas tentar compreender como que o meu fazer pode ser diferente. Ou seja, saúde mental é o modo de ser e estar no mundo, como eu entendo as minhas próprias emoções para que eu possa entender as emoções do outro frente ao que ela desperta em mim e principalmente que eu tenha abertura para esse novo. E essa abertura diz de uma disponibilidade em aprender, em desaprender, em reconstruir, em olhar mais atentamente, em julgar menos e principalmente em aprender a aprender. Eu acho que o grande objetivo desse primeiro momento é que nesse grande tear chamado educação, trabalho,
meio ambiente micro e macro, sustentabilidade, saúde, é o momento da gente perceber onde nós, enquanto equipe, podemos desatar os nós para que a gente possa fazer laços humanos de trabalho. Então é isso, gente. Até o próximo.